Bom, Começou a gravar. pronto, então, primeiramente, boa tarde a todos, né? É uma alegria, né, que a gente dá início à defesa, né, de trabalho de conclusão de curso do aluno Rafael Marques da Silva. Esse trabalho, né, tem como objetivo aí, cumprir o requisito, né, para obtenção do título de bacharel em engenharia civil, né, da Universidade Federal de Pernambuco. O Rafael, ele foi financiado, né, seu projeto de pesquisa, que culminou nesse TCC, ele foi financiado pelo Programa de Formação de Recursos Humanos, da ANP, né, o programa especificamente 48.1, caracterização e simulação de reservatórios, energias renováveis e biotecnologia ambiental. Então, eu gostaria de cumprimentar né, todos os participantes, né, e vamos um cumprimento especial, né, aos membros da banca, né, a professora Norma Buarque de Guzmão, que é a nossa o membro externo, né, e o professor, né, Vanderly Rogério Moreira Leite, nosso membro interno. Além disso, gostaria de cumprimentar, né, não sei se a professora Sávia se encontra, mas a coorientadora desse trabalho, a professora Sávia Gavaza, e, né, como parceira de desenvolvimento de pesquisa, né, esse é um projeto que foi desenvolvido a várias mãos, né, o trabalho do Rafael, ele, né, apoiou, né, diversos trabalhos associados, né, à formação de recursos humanos do PRH. Então, também gostaria de cumprimentar o professor Fabrício Moteran, que também faz parte dessa equipe, assim como o Vitor, da Núbia, né, o cumprimento especial para a Núbia, né, importantíssimo nesse trabalho, e ao Vitor, que também se encontra aqui na sala. E agradecer a todos, inclusive aos nossos né, docentes suplentes, né, que também se encontram aqui, por exemplo, secretariado. É isso, pessoal. Agora passo a palavra para o Rafael. O título do trabalho, né, Rafael? Eu esqueci de falar, né? O título do trabalho é Desenvolvimento de Metodologia de Extração, Concentração e Detecção por Cromatografia de fenômenos em baixa concentração de amostras de microcosmos de segmento de manguezais. Então, Rafael, a palavra é com você, né? Se puder falar em torno de 30 minutos, seria ótimo. Obrigada. Boa tarde a todos. Vou começar a apresentação aqui. Tá aparecendo a apresentação? Apresentação sim, mas precisa colocar em modo de apresentação. Vamos lá. Vou colocar aqui. Agora? Sim, Tá. agora sim. Tá. Boa tarde a todos, novamente. Meu nome é Rafael Marques e o título do meu trabalho de conclusão de curso é o seguinte: Desenvolvimento de metodologia de extração, concentração e detecção por cromatografia de fenantreno em baixas concentrações de amostras de microcosmo de sedimentos de manguezais. Eu fui orientado pela professora doutora Bruna Soares Fernandes e co-orientado pela professora doutora Sávia Gavazza. Aqui está mais ou menos um resumo aqui de como vai ser a minha apresentação, tá? Um escopo geral. Inicialmente, eu queria destacar que há bastante tempo se faz necessário lidar com acidentes de origem petrolífera. Tanto é que eu trouxe aqui duas imagens de manguezais que foram atingidos pelo derramamento de óleo cru, que ocorreu em 2019, que atingiu a costa brasileira no Nordeste, que chegou também a atingir alguns estados do Sudeste do país. E esse derramamento de óleo trouxe diversos impactos, tá? Como trouxe ameaças à saúde humana e principalmente ao ecossistema dos manguezais, tá? Afetando principalmente os ribeirinhos e as comunidades pesqueiras que dependiam exclusivamente da pesca para consumo ou para subsistência mesmo de renda, tá? Através do pescado, através dos crustáceos que foram afetados diretamente com a toxicidade do derramamento de óleo, tá? A gente trabalhou neste trabalho com um poluente prioritário, tá? Segundo a EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que foram os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os HPAs. E esses HPAs é uma classe de contaminantes aí que se degradam lentamente no ambiente, ou seja, eles têm uma dificuldade,
se tem uma dificuldade muito grande de degradar esses HPAs. E o HPA objeto do nosso estudo foi o fenantreno, já que o fenantreno é bastante difundido aí na literatura e é utilizado como modelo, tá, de degradação para outros HPAs, então por isso foi escolhido o fenantreno. Devido ao derramamento de óleo, se faz necessário a utilização de algumas técnicas remediadoras, tá, para serem aplicadas nesses desastres ambientais de derramamento de óleo. Inicialmente, eu vou citar remoção manual e mecânica, barreira de contenção, os dispersantes químicos, queimicito, adsolventes e a biorremediação, que é a técnica mais indicada do ponto de vista ambiental, já que ela vai utilizar-se de micro-organismos para atacar e degradar aqueles compostos tóxicos, tá? Sem prejudicar o ambiente. É importante destacar que o processo de biorremediação se destaca principalmente na questão do ataque a poluentes com concentrações mais baixas, tá? Já que a biorremediação tem um potencial muito grande microbiano, tá? E por isso se torna uma ferramenta, uma técnica importantíssima do ponto de vista ambiental. E normalmente a biorremediação é uma técnica complementar a outras técnicas remediadoras físico-químicas, tá? Já que a biorremediação se trata de uma técnica remediadora mais lenta e gradual, tá? Então, se faz necessário aí uma complementação com outras técnicas remediadoras. Aqui eu trouxe mais ou menos o funcionamento do processo de biorremediação e aqui uma imagem de voluntários retirando óleo através de técnicas remediadoras manual e mecânicas. Quando se ocorre um derramamento de petróleo, tá, se faz necessário mitigar esses danos, tá, causados pelo derramamento. E esta pesquisa se utilizou de métodos analíticos, tá, para essa mitigação de danos, se utilizando da extração, identificação e quantificação dos HPAs. Eu trouxe aqui uma metodologia exemplo, tá, que foi uma metodologia analítica do projeto RELIN de 2010, no qual eles avaliaram, tá, o manguezal Suape e a questão da contaminação potencial do óleo diesel que é produzido na refinaria. Só que na metodologia analítica deste projeto se utilizou uma grande quantidade de amostras, tá, para a extração dos HPAs, enquanto neste trabalho presente também foi avaliado aí as amostras do manguezais. No nosso caso, foi a amostra dos manguezais do estuário do rio Maçangana. Porém, ao invés de utilizar uma grande quantidade de amostras, a gente se utilizou de microcosmos de sedimentos, como amostras representativas, tá? Porém, é importante dizer que para atingir uma precisão e uma representatividade adequada para esse sedimento de microcosmos, se fez necessário adaptações e otimizações nas etapas de extração e concentração dos contaminantes, que no nosso caso é o fenantreno. Se utilizou a técnica de cromatografia, tá, para o prosseguimento, tá, da metodologia analítica realizada. E do que se trata a cromatografia? Se trata basicamente de uma separação físico-química que ocorre devido à interação da fase móvel e a fase estacionária. O método utilizado foi a metodologia Klein para o prosseguimento da metodologia, e é uma metodologia que se trata da cromatografia líquida de alta eficiência, tá? Que ela é utilizada basicamente para componentes presentes em uma amostra líquida. E como é que funciona o Klein? Ele funciona da seguinte maneira: a fase móvel solvente, que é o nosso eluente, que pode ser ou um solvente ou uma mistura de eluentes, vai ser empurrada pela bomba de alta pressão, vai ser injetada amostras e esse solvente, essa fase móvel, vai carregar essa amostra até a coluna cromatográfica, onde vai ocorrer a separação. E essa separação vai ocorrer por afinidade. Se algumas substâncias químicas tiverem uma afinidade maior com a fase estacionária, ela vai ser retida por mais tempo. E se ela tiver uma afinidade maior com a fase móvel, ela vai ser retida por menos tempo.
e a partir disso as substâncias vão ser detectadas e repassadas para o computador, gerando cromatograma. O cromatograma é basicamente um gráfico, tá, de vários picos, que vai estar num gráfico de absorvância por tempo, e a cada substância que vai sendo detectada e repassada vai gerando um picozinho de substância naquele determinado tempo. E por fim, os resíduos foram descartados. O objetivo geral desta metodologia é desenvolver e validar metodologias de extração, concentração, detecção e quantificação por Clay de fenantreno em baixas concentrações de amostra, de microcosmos, de sedimentos manguezais, como também avaliar diferentes metodologias, tanto para extração quanto para concentração. Como também estabelecer as melhores condições cromatográficas para identificação e quantificação desse fenantreno por Clay. E, por fim, validar o método cromatográfico de identificação e quantificação desse fenantreno, que apresentaram os melhores resultados. Relativo aos materiais utilizados, foram utilizado o equipamento HPLC, tá, que ele detinha sistema de bombas quaternárias, sistema de injeção de amostra automática, compartimento termostatizado para a coluna analítica, que é esse espaço aqui, onde é colocada a coluna analítica, e a própria coluna analítica, e o detector de arranjo de diodos, que é o DAD. E os reagentes utilizados foram o padrão de fenantreno, solventes acetonitrila e metanol, da marca Merck, detergentes para lavagem de vidrarias e água ultrapura. Inicialmente, a gente iniciou avaliando as condições cromatográficas ideais para a nossa metodologia, onde a gente avaliou composição da fase móvel, comprimento de onda no detector e o volume de injeção. Logo após, foi produzida a metodologia para gerar a curva analítica. Inicialmente, foi realizada uma solução estoque, tá, de fenantreno a uma concentração de 5.000 mg por litro em metanol, e essa solução estoque foi armazenada, tá, em frascambar a 4 graus Celsius, tá, no freezer, e a partir dessa solução estoque foi gerada a solução intermediária, a 25 mg por litro em metanol, e a partir da solução intermediária foram montadas amostras nessa faixa de concentração, a menor concentração de 0,5 e a maior de 12,5, e foram realizadas triplicatas em vials, onde foi botada uma proporção de acordo com a concentração utilizada, proporção da solução intermediária, e completado com solvente, que é o nosso metanol aqui. Depois da geração da curva analítica, vamos para a metodologia de extração, tá, de fenantreno em amostras de sedimentos de microcosmos. Foram realizados testes e adaptações em laboratório, e o objetivo, tá, dessa produção de metodologia é a redução do tempo de reprodução da extração, como também a redução de quantidade de solvente utilizado, redução de custos e, principalmente, aí, o aumento do percentual de recuperação do fenantreno. Foram realizados 8 experimentos, tá, em triplicata, e nessa preparação de microcosmos, cada experimento aqui foram realizados em triplicata e colocado no autoclave por 3 dias. Logo após, foi adicionado da solução estoque, tá, 500 microlitros dessa solução de fenantreno, colocado na capela por 24 horas, a fim de evaporar o metanol, e, por fim, adicionado 36 ml de água ultrapura. Logo após essa preparação de microcosmos, passamos para a extração de fenantreno do sedimento de fato. Aqui tem a representação dos 8 experimentos, e eu vou mostrar aqui o escopo geral da metodologia de extração, só que vai haver mudanças de acordo com o experimento que eu vou mostrar mais à frente na tabela do próximo slide. Mas como é que funcionou essa extração de modo geral? Foi colocado no tubo Falco, tá, 1 grama de sedimento, 1 grama de sulfato de sódio, 5 ml de hexano acetona, tá, numa proporção 4:1. Logo após, foi agitado por vórtex, tá, para misturar bem, tá, as amostras, e colocado no banho de ultrassom por 30 minutos, colocado na centrífuga, e depois retirado o sobrenadante, tá, e adicionado novamente 5 ml de hexano. Isso foi realizado por 3 vezes, tá,
para depois passar para a etapa onde foram colocados os tubos Falcon no concentrador de amostras e, por fim, tá, foi adicionado 1 ml de metanol e filtrado para colocar nos vaios e no HPLC para realizar as determinadas análises. A extração ela foi iniciada logo após 24 horas da montagem do microcosmo, tá? No experimento 1 a 6, e já no experimento 7 a 8, essa extração foi iniciada após 72 horas, após a montagem desse microcosmos. Aqui está mais ou menos como funcionou a variação, tá? Dos experimentos. Alguns experimentos só foi colocado 1 grama do sedimento seco em estufa e não adicionado o sulfato de sódio. Outros foram variando a quantidade de sedimento, como aconteceu no experimento 8, onde ao invés de colocar 1 grama de sedimento, colocamos 5 gramas, e ao invés de colocar 1 grama de sulfato de sódio, foi colocado 2 gramas. E a variação de solvente, tá? Também foi variado de acordo com a realização dos experimentos. E logo após a execução dessa metodologia, tivemos o objetivo aí de validar essa metodologia através do documento do Inmetro, tá? 2020, tá? Onde a gente avaliou a seletividade, linearidade e faixa de concentração, sensibilidade, onde foi avaliado o limite de detecção e limite de quantificação, precisão do método e exatidão, onde se foi avaliada a recuperação. As condições cromatográficas que foram resultados de nossa análise foram as seguintes: o eluente A foi 80% de acetonitrile, o eluente B 20% de água, fluxo padrão de 1 ml por minuto, comprimento de onda 250 nanômetros, temperatura de forno 30 graus Celsius, volume de injeção 50 microlitros, tá? Um volume que permite a detecção em concentrações baixas, e o tempo total de análise 9 minutos. Como a gente chegou a esses parâmetros? Inicialmente, a gente analisou a proporção dos eluentes. Inicialmente, a gente tentou a proporção de eluente em metanol e água, numa proporção 60-40, porém, é possível destacar que o pico do fenantreno está assimétrico. E, estando assimétrico, isso acaba resultando numa baixa reprodutibilidade, tá? Futura. Logo, a água e o metanol não seriam adequados para eluentes nessa proporção aqui. Logo, fizemos novos testes e aplicamos a acetonitrila e a água como eluentes, numa proporção 60-40, e é possível destacar a assimetria desse pico de fenantreno. Logo, se trata do método reprodutivo. Porém, é importante destacar que o tempo de retenção foi de 11,5 minutos, tá? E como a gente queria reduzir esse tempo de retenção, a gente aumentou a porcentagem de acetonitrila, tá? O que resultou num pico de fenantreno saindo no tempo de retenção a 6,2 minutos, tá? Nessa proporção aqui de acetonitrila e água, numa proporção 80-20. Relativo às questões de comprimento de onda máxima, foi analisado numa faixa de 200 a 400 nanômetros e foi observado que o comprimento de onda máximo adequado a essa metodologia foi de 250, já que ele absorvia bem, tá? As nossas substâncias. Relativo aos resultados da metodologia de extração do fenantreno, eu trago essa tabela aqui, onde temos presente a recuperação média e o desvio padrão de cada experimento. Inicialmente, eu vou destacar que o experimento 3 e 4 foram os experimentos que obtiveram os melhores resultados entre o experimento 1 e 6. E é importante destacar que os solventes utilizados nesse experimento 3 e 4 foi de hexano e acetona, numa proporção 4:1.
Isso é importante destacar, já que os experimentos com solvente hexano e acetona foram os experimentos que obtiveram os melhores resultados. Como o experimento 7, que a diferença do experimento 7 é que ele também utilizou hexano e acetona como solvente, porém, a extração só foi iniciada 72 horas após a preparação do microcosmos. E destacar também o melhor experimento, que foi o experimento 8, onde a diferença dele foi que a gente avaliou a questão da quantidade de sedimento. Se 1 grama de sedimento era suficiente, era representativo o suficiente na extração do fenantreno. E foi notado que se utilizou todos, e foi notado que ao se utilizar todos os sedimentos, os 5 gramas, tornou-se uma amostra mais representativa, tá? Logo, uma recuperação média mais elevada e satisfatória, de 88%, e um desvio padrão abaixo de 10%, o que seria adequado. Relativo aos resultados da validação da metodologia, inicialmente a gente avaliou a seletividade do método. O que seria essa seletividade do método? É basicamente a capacidade de gerar resultados com precisão adequada, sem o analito de interesse ser afetado por outras substâncias. Como assim? É o seguinte, a gente tem aqui um cromatograma sem a adição do fenantreno, tá? Cromatograma da matriz sem a adição do fenantreno, e temos aqui um cromatograma com a adição do fenantreno. É importante destacar que o fenantreno está saindo aqui no tempo de retenção 6,2 minutos, e no mesmo instante, 6,2 minutos sem a adição desse fenantreno, a gente não tem outras substâncias como interferentes. Logo, o método apresenta uma certa seletividade. Mas para comprovar mais ainda essa seletividade, foi analisado também os espectros de absorção UV visível, tá? Onde a gente analisou as bandas da solução padrão de fenantreno com a solução com a amostra com a adição de fenantreno. E observou-se uma boa similaridade dessas bandas, logo corrobora que não se há interferentes, não se há coeluição de substâncias interferentes com o fenantreno. O que isso significa? Significa que na hora que as substâncias eluem lá com o fenantreno, depois da separação das substâncias químicas, não ocorre aquela assimetria. Aquela assimetria meio que significa que duas substâncias elas saíram da separação, tá? Porém, ao sair da separação, não obtiveram dois picos no cromatograma, elas se tornaram apenas um pico. Então, isso é meio que quando se ocorre a coeluição. Por isso que, quando o método não é seletivo, normalmente o pico do fenantreno ele acaba ficando meio assimétrico. No nosso caso, o método é seletivo. Outra avaliação foi a linearidade e a faixa de concentração, tá? Onde a gente obteve a curva de calibração, tá? Onde temos um gráfico de área cromatográfica por concentração, tá? Aqui está mais ou menos nossas concentrações utilizadas, 0,5, 2,5, 4,5 e assim por diante. E a partir disso foi realizada uma curva de tendência, obtendo a equação e esse coeficiente de determinação, o que indica uma boa linearidade, já que o critério mínimo aceitável determinado pelo Inmetro tem uma recomendação de que esse coeficiente de determinação seja maior que 0,9, então é uma boa indicação de linearidade. E relativo à sensibilidade, basicamente a gente avaliou limite de detecção e limite de quantificação, que seria o limite de detecção. Basicamente é a concentração mais baixa que aquele analito de interesse é detectado, enquanto o limite de quantificação é a concentração mais baixa daquele analito de interesse, do qual é quantificado, tá? Com precisão justificada e adequada. Aqui temos a fórmula do limite de detecção e do limite de quantificação, tá? Onde o S é o desvio padrão da resposta branco
ou menor ponto da curva, e o B é a inclinação da reta. Temos aqui um LD bem baixinho, adequado, tá? 0,034 mg por litro, e um LQ de 0,105 mg por litro. Aqui está mais ou menos uma tabela resumo, tá? Desses resultados que eu acabei de mostrar, tá? Equação da reta, coeficiente de determinação, faixa de concentração, limite de detecção e limite de quantificação. O LD e o LQ indicam que o método é sensível, tá? a detectar e quantificar essas pequenas quantidades de analito. E o método ele oferece uma confiabilidade para a determinação de baixas concentrações deste analito. Já em relação à precisão, foi avaliado a repetibilidade e a precisão intermediária. Como é que foi avaliado isso? Basicamente, a repetibilidade está ligada diretamente à reprodução daquela metodologia por um analista, enquanto a precisão intermediária está relacionada à precisão indicada por 3 analistas em dias diferentes. Como assim? Indica que é possível reproduzir essa metodologia utilizando os parâmetros adequados através da utilização de outro espaço, tá? Laboratorial, ou a reprodução por diversos analistas, e não só um analista, como é na repetibilidade. Para avaliar esses parâmetros, foi realizado quintuplicata da concentração mais baixa, quintuplicata do nível de concentração intermediário e quintuplicata do nível de concentração mais alto. E foi obtida através dessa fórmula aqui, tá? De acordo com a avaliação da repetibilidade e pressão intermediária, aplicado nessa fórmula e adquirido aí repetibilidade abaixo de 10%, o que seria adequado, resultados adequados, indicando alta precisão, tá? Dessas análises, e a pressão do equipamento foi de 0,14%. E por fim, foi analisado a exatidão, tá? No qual a gente avaliou em termos de recuperação, como está demonstrado nessa fórmula aqui, tá? Onde o X' é a média da concentração obtida experimentalmente, e o X é a média da concentração teórica adicionada à amostra. Conforme já foi discutido na tabela dos experimentos, onde foi mostrada a recuperação média, se obteve um resultado mais adequado no experimento 8, com valor de recuperação média de 88%. E por fim, a gente pode concluir, através desses resultados, que a metodologia de extração para condições cromatográficas foram adequadas, já que os picos foram simétricos e bem definidos com o tempo, e a retenção foi bem adequada, tá? Com um tempo de retenção baixo, de 6,2 minutos, e a escolha da composição de 80% de acetonitrila e 20% de água, e a composição do comprimento de onda máximo de absorção de 250 nanômetros aumentaram ainda mais a sensibilidade, tá, da análise, e evitaram possíveis interferências de outras substâncias químicas, tá, e como também de compostos indesejáveis. O volume de injeção permitiu que a detecção de concentração fosse em baixas concentrações, sem comprometer a eficiência da coluna cromatográfica. A metodologia de extração, modificada para o experimento 8, apresentou a maior recuperação do fenotreno, tá? Mostrando que as alterações foram eficazes na melhora da extração, e a seletividade do método foi confirmada através das análises dos cromatogramas, onde não houve aí um pico de interferência no tempo de retenção do fenotreno. E a linearidade da curva foi satisfatória, no qual o coeficiente de determinação foi acima de 0,9, tá? Demonstrando uma relação linear entre as concentrações do fenotreno e as áreas dos picos cromatográficos. Os limites de detecção e quantificação mostraram uma sensibilidade alta, tá? Da metodologia para detectar pequenas quantidades de analito. A precisão do método foi avaliada por repetibilidade e precisão intermediária, que apresentou uma variação abaixo de 10%, o que foi adequada, apresentando resultados consistentes e replicáveis.
Em relação à exatidão, onde foi avaliada a nossa recuperação, o experimento 8 foi o mais eficiente, como já demonstrado, tendo uma recuperação de 88%, demonstrando assim uma capacidade boa de recuperação de fenantreno presente no sedimento. A metodologia ela pode ser replicada, tá, em outros HPAs com estrutura semelhante ao do fenantreno, já que o fenantreno é um HPA modelo, tá, para outras degradações de HPAs, ajustando assim de acordo com a metodologia, ajustando os parâmetros se necessário. E outra conclusão que se obteve é que a metodologia pode ser replicada em estudos de monitoramento ambiental e biorremediação de áreas contaminadas por HPAs. Esses resultados obtidos eles contribuem para o desenvolvimento de novas técnicas de extração de contaminantes em amostras ambientais, como também eles podem auxiliar na preservação de ambientes sensíveis, como manguezais, que foi o foco do nosso trabalho, sendo importante para a biodiversidade marinha. E, por fim, em relativo às recomendações para pesquisas futuras, poderia ser recomendado a amostragem in situ, realizar estudos, amostragem no local, tá, para considerar a heterogeneidade do ambiente, obtendo assim dados mais representativos das concentrações, como também dos contaminantes em diferentes áreas, como solo, água, sedimento. Outra recomendação seria a diversificação de matrizes ambientais, expandir essas análises para matrizes em águas, sedimentos de rios, solo, agrícola, entre outras aplicações, tá? Para entender melhor a presença e a distribuição dos contaminantes de acordo com o ambiente. E, por fim, a última recomendação seria uma expansão desta pesquisa para outros contaminantes de matrizes ambientais, visando aumentar a abrangência dos resultados. E por fim, eu queria agradecer a todos, tá? Primeiramente a Deus, ao PRH, tá? Pelo apoio financeiro do programa proporcionado aí pelo Programa de Formação de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, tá? Queria agradecer por toda a infraestrutura proporcionada pelo PRH e pelo apoio financeiro que permitiu que esse trabalho fosse desenvolvido. Aos professores, às professoras orientadoras, à banca de avaliação, queria agradecer também aos técnicos, professores, estudantes do Laboratório de Saneamento Ambiental, que proporcionaram que essa pesquisa fosse para frente, a minha família e amigos pelo apoio emocional, a todos que fizeram parte de alguma forma deste caminho, deste trabalho e que contribuiu de alguma forma para o desenvolvimento do mesmo. Em especial, eu queria agradecer a Danúbia, que me auxiliou aí em todas as etapas aí do desenvolvimento deste trabalho, tá? E que foi primordial, tá? Para que esse trabalho fosse para frente e que obtivéssemos resultados aí expressivos e resultados bastante precisos e importantes aí para o desenvolvimento deste trabalho. De toda forma, eu queria agradecer a todos de uma forma geral e muito obrigado pela atenção, tá? E é isso. Obrigada, Rafael, pela sua apresentação. Rafael cumpre a apresentação entre 30 e 31 minutos.